E aí galera, tudo bem? Você já percebeu que a matemática está em tudo em nossa vida? Tipo quando vamos fazer uma receita de um bolo. Nesta receita, pede-se 1,5 xícara de farinha, ou como costumamos falar, 1,5 xícaras de farinha. E em seguida, pede-se 0,25 de colher de fermento. Mas espera aí, o que é essa vírgula entre 1 e o 5 e aquela entre o 0 e o 2? Ah, e na hora de medir alguma coisa, como é que a gente representa aqueles pedacinhos menores que 1 metro? No caso da altura de uma pessoa, podemos dizer que ela tem 1,8 metros. E olha aí a vírgula novamente. Mas o que será isso? Esses números com vírgula é o que chamamos de números decimais, que são números que representam uma parte inteira e a outra parte não inteira. E hoje a nossa aula é justamente sobre os números decimais. Então vamos lá! Olá, aqui quem fala é o professor Rodrigo, do canal Matemático Raiz de X, e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Tio Rodrigo do canal Raiz de X e hoje vamos falar sobre os números decimais. Vamos entender como eles funcionam, como transformá-los e, claro, como fazer a operação com eles. Então, pega papel e caneta porque hoje a matemática vai ser descomplicada. Primeiramente, devemos saber o que são números decimais. Os números decimais são uma forma de representar parte de um inteiro e a parte de não inteiro usando vírgula. Por exemplo, 1,5 ou 2,34. Os números à direita da vírgula representam frações do número inteiro. O primeiro dígito após a vírgula do lado direito representa as décimas ou décimos. O segundo é das centésimas ou centésimos. E o terceiro são os milésimos ou milésimas, e assim por diante. E então, 2,34 significa 2 inteiros e 34 centésimos. Agora vamos aprender a transformar os números decimais em fração e números decimais. Sabemos que os números decimais também podem ser representados em forma de fração. E saber essa transformação é essencial para o nosso aprendizado. Vamos começar por transformar decimal para a fração. Vejamos alguns exemplos. 0,3. Vamos transformar este número decimal em fração. Para isso, temos que saber que o numerador da fração, ou seja, o número que ficará em cima da fração, será o número decimal sem a vírgula e sem o zero na frente. Neste caso, temos o 3. E embaixo, colocamos o número de base 10, como 10, 100, 1000, dependendo da quantidade de vezes que temos que arredar a vírgula. Aqui, temos que o numerador será o 3 e o denominador, o número que fica embaixo, será 10, pois temos somente um zero, já que a vírgula andou somente uma casa, ficando 3 sobre 10. Outro exemplo é 0,75. Percebemos que o numerador será 75 e teremos que movimentar a vírgula 2 vezes. Por isso, o denominador será 100, pois possui 2 zeros. Fazendo a simplificação, temos 3 sobre 4 ou simplesmente 3 quartos, que é a forma irredutível desta fração. Agora, vamos fazer o caminho inverso, transformar a fração para decimal. Neste caso, é simplesmente dividir o numerador pelo denominador. Exemplo, 1 sobre 4 ou 1 quarto. Pegamos 1 e dividimos por 4, que isso resulta em 0,25. Isso é muito útil em questões de prova e no dia a dia. Agora, vamos saber como fazer as operações com números decimais, como somar, como multiplicar, dividir os números entre eles. Primeiramente, devemos saber o que é as operações com números decimais. E aqui eu falo, as operações com números decimais são a adição, subtração, multiplicação e divisão e são realizadas com base em algumas regras.
Ou seja, se você vai somar, subtrair, multiplicar ou dividir números que contêm vírgulas, eles vão seguir alguma regra. Vamos ver. Vamos começar aqui pela soma e pela subtração. Aqui diz o seguinte: para somar e subtrair números decimais, o principal ponto de atenção é alinhar as vírgulas. Isso garante que as casas decimais estejam corretamente posicionadas, ou seja, nós vamos ter aqui sempre que colocar vírgula embaixo de vírgula. Vamos a um exemplo. Temos aqui 134 mais 35,96. Olha só, vamos colocar ênfase sempre nesta regrinha aqui da soma e da subtração. Vírgula embaixo de vírgula. Então, vamos primeiramente colocar o 134. 134. Bom, eu disse para colocar vírgula embaixo de vírgula. No entanto, aonde é que está a vírgula do 134? Ela não está aparecendo explicitamente, mas implicitamente, ou seja, ela está ali, mas não está visível a vírgula 00, porque a gente já sabe que quando tiver vírgula 00, não é necessário colocar essas casas decimais. E logo embaixo nós vamos alinhar o número 35,96. Com isso, nós podemos fazer a soma. Então fica 0 mais 6, 6, 0 mais 9, 9, vou abaixar a vírgula, 4 mais 5, 9, 3 mais 3, 6, eu vou abaixar 1. Logo, este resultado aqui é quanto? 169,96. Vamos agora a um segundo exemplo, agora com uma subtração. Percebemos aqui que todas as vírgulas estão aparentes aqui, ok? Então, é só a gente alinhar. Colocar 12,55 e a vírgula do 0,003 tem que ficar alinhada com a vírgula do 12,55, ficando vírgula embaixo de vírgula. Com isso, nós já podemos fazer a nossa subtração, ok? Sendo que este espaço que está em branco aqui, nós vamos sempre colocar um zero para estar representando. Lembrando que como é uma conta de subtração e o zero ele é menor que 3, vamos ter que pedir emprestado um 1 para o vizinho, que é o 5. Então, quando eu peço emprestado um 1, fica o 10 e o 5 vira 4, pois ele emprestou 1 para o 0 que ficou 10. Então, assim eu posso fazer 10 menos 3, 7, 4, menos 0, 4, 5, menos 0, 5, 2, menos 0, 2, e eu vou abaixar 1, ou seja, este resultado deu 12,547. Agora, com esses nossos conhecimentos, vamos fazer alguns exercícios. Eu vou colocar os exemplos aqui na tela e eu vou dar um tempinho para que vocês resolvam eles e depois corrijam junto comigo, ok? Vamos lá, tempinho, deu pause aí. E aí, conseguiram? Vamos corrigir juntos essas atividades. Então, aqui nós temos uma subtração. Na subtração, vamos colocar sempre vírgula embaixo de vírgula, ficando 65,9 embaixo do 34,41. Opa, podemos perceber que aqui tem um espaço vago, então vou colocar o 0. E o sinal de subtração. Então vamos lá fazer 0 menos 1. Eu posso ter 0 e tirar 1? Não, porque o 0 é menor. Então, o que vamos fazer? Vamos pedir emprestado aqui para o vizinho, que ficará 10. No lugar do 9, ficará o 8, já que ele emprestou. Então, fazendo 10 menos 1, 9, 8, menos 4, 4, abaixo a vírgula, 5, menos 4, 1, 6, menos 3, 3.
Então, isto resulta em 31,49. E aqui na letra B, você acertou? Comente aí. Vamos alinhar 9,4 mais... Perceba que aqui nós temos duas casas de inteiro. Então, vamos colocar vírgula e vai ficar... Deixa eu arredar esse mais para cá. Mais 25,7. Perceba que eu alinhei e eu vou sempre colocar um zero aqui. Então, vamos somar. A de soma é mais fácil porque a gente já pode agrupar. 4 mais 7 fica 11. Fica 1 para cá, eu abaixo a vírgula e 1 irá para cima do 9. Ficando 9 mais 5, 14. No entanto, temos mais 1, 15. Vai 1, ficando 2 mais 0, 2 com mais 1, 3. Logo, o resultado é 35,1. E aí, acertaram? Letra C, que nós temos 94 mais 62,86. Opa, cadê a vírgula do 94? Nós sabemos que ela não está aqui aparecendo, ela está implícito, ou seja, elas contêm, mas não precisa colocar. Só que, neste caso, é sempre bom de colocar para não se confundir. Então, ficando 94,0 para eu poder alinhar a minha vírgula. Então, vou colocar 62,86. Ok? Vamos fazer 0 mais 6, 6. 0 mais 8, 8. Abaixo a vírgula. 4 mais 2, 6. 9 mais 6, 15. Portanto, esta minha soma será 156,86. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de soma e subtração. No próximo vídeo vamos ver multiplicação, ok? Então, continue aí com seu professor, beleza? Agora vamos para a nossa segunda aula sobre operações com números decimais. Nós já vimos a soma, se você não viu, volte lá o vídeo. E agora vamos ver a multiplicação. A multiplicação também é bem simples e ela consiste na seguinte regra. A multiplicação de números decimais pode ser feita como se fossem números inteiros. No final, é preciso contar e ajustar as casas decimais no resultado. Vamos aqui a um exemplo. Temos aqui o exemplo 3,25 vezes 2,3. Então, temos aqui um número que ele contém duas casas decimais, que no caso é o 0,25 e aqui no outro número é o 3, 0,3. Então temos aqui, olha, aqui nós vamos ter duas casas decimais no primeiro número aqui, e depois vamos ter uma casa decimal, resultando em 3 casas decimais ao total. Então é o seguinte, a gente pega esse 325 e multiplica por 2,3 como se não tivesse a vírgula. Vamos aqui organizar. Irei pegar aqui, ó, 325 e eu vou multiplicar por 23, ou seja, esses números sem a vírgula. Então vamos lá. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 3, 9. Então já fizemos por 3, agora eu irei fazer por 2. 2 vezes 5 dá 10. Lembrando que eu sempre tenho que herdar uma casa. Dá 10. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Pronto, já multipliquei os dois números, 2 e o 3, e agora eu vou somar. Vou abaixar o 5 e ficará 7 mais 0, 7. 9 mais 5 dá 14, vai 1. 6 mais 1, 7, resultando neste número aqui. No entanto,
Lembrem que o resultado da soma das casas decimais deu 3 casas. Então, neste aqui eu vou passar vírgula aonde esse número também ele fique com 3 casas decimais. Então, aonde é que eu colocaria a vírgula? Colocarei bem aqui. Por quê? Ficar 1, 2, 3 casas decimais, ok? Vamos agora fazer os exercícios. Agora vamos fazer os exercícios de multiplicação, ok? Então quero desafiar vocês que vocês deem um pause na tela, copiem no caderno de vocês ou façam aí na apostila que vai estar na descrição para baixar e tentem fazer sozinhos. E daqui a pouco vocês deem um play para a gente corrigir juntos, tudo bem? Vamos lá, tempo. E aí, fizeram? Vamos corrigir juntos, tá? No exemplo A, nós vamos ter 35,3 vezes 0,4. No entanto, como já aprendemos, nós não precisamos colocar vírgula. Vamos multiplicar esses números como se fossem números inteiros e ao final, no resultado, vamos acrescentar. Percebemos que aqui nós temos 2 casas decimais. Então, ao final, no resultado, também terá que ter 2 casas decimais. Então, vamos multiplicar normalmente. 353,04. Vamos aqui multiplicar. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. Com mais 1, 21. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14. Vamos fazer agora 0 vezes 3, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 3, 0. Agora vamos somar. Vou abaixar o 2, abaixo 1, abaixo o 4 e abaixo 1. Bem simples, ok? Agora, vamos acrescentar vírgula. Aonde é que eu teria que colocar vírgula para que este resultado fique com 2 casas decimais? Colocarei aqui, pois ficou 2 casas decimais. E aí, acertaram? Vamos fazer o exemplo B, que é 0,73 vezes 1,4. Então, aqui nós temos 2, 3 casas decimais que eu tenho que colocar ao final do meu resultado. Então, aqui eu posso colocar 0,73 vezes 14. Vamos explicar. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 7, 28. Com mais 1, 29. 4 vezes 0, 0. Com mais 2, 2. Agora vamos fazer por 1. 1 vezes 3, 3. Lembrando sempre de arredar uma casa quando for fazer pelo segundo número. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Agora eu vou somar os resultados das multiplicações dos dois números. Vou abaixar o 2. 9 mais 3, 12, vai 1. 7 mais 2, 9, com mais 1, 10, vai 1. Eu vou só abaixar. Então, qual vai ser o resultado que tenha 3 casas decimais? Aonde é que eu terei que colocar vírgula? Terei que colocar vírgula aqui, pois ficou 1, 2, 3 casas decimais. E aí, acertaram? Aqui neste meu terceiro exemplo, eu quis colocar esse número que tem bastante números decimais, aqui são 3 e 5, justamente para a gente aprender um truque. Que quando tiver um número multiplicado por outro que tenha várias vírgulas, não necessariamente nós temos que colocar vários zeros na frente, pois aqui ficaria 0, 0, 55 vezes 001, ok? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer essa multiplicação aqui, que vai ser 3 carreiras de 0, quer dizer que vão ser 3
linhas de resultado, ou nós simplesmente podemos fazer, olha, aqui no número 1, quanto é 1 vezes 55? Se eu faço 1 vezes 55, isso aqui vai resultar em 55. No entanto, ao final, nós temos que ter quantas casas decimais? Aqui são 3 mais 2, nós vamos ter que ter 5 casas decimais. Então, como é que eu posso fazer para que surja 5 casas decimais? Só colocando 0 na frente. Vou colocar 0,1, 2, que é 1, 2. Opa, não deu espaço, eu vou apagar aqui, só para eu colocar mais um 0 aqui. 5, 5. Ou seja, agora sim nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 casas decimais. Ok? Espero que esse truque aí tenha ajudado a vocês e que vocês continuem, porque o terceiro vídeo vamos falar sobre divisão com números decimais, tudo bem? Então vamos lá para a nossa terceira parte das operações com números decimais. Agora vamos falar sobre a divisão. A divisão, ela tem uma regrinha bem específica aqui, mas também é fácil de compreender, ok? Por isso eu peço a atenção de vocês. Vamos entender o que seria essa divisão com números decimais. E diz o seguinte: na divisão, pode ser necessário transformar o divisor, número pelo qual você está dividido, em um número inteiro. Para isso, movemos a vírgula do divisor e do dividendo, número que está sendo dividido, ou mesmo número de casas. Vamos a um exemplo para você entender isso, ok? Vamos lá, não se desespere. Nós temos o exemplo 12,5 dividido por 0,5. Nós estamos acostumados a sempre dividir da seguinte maneira. Temos aqui 125 dividido por 5. Como é que eu faria isso? É só eu montar o esquema de divisão e fazer a casinha e ir dividindo. Então, o 1 não dá, pego o 12. O 12, qual o número que quando multiplico por 5 dá 12, chega próximo? Eu sei que é o 2, que vezes 5 dá 10 e a diferença, ok? No entanto, percebemos que esses aqui são números inteiros, não são números que contêm vírgula. Para isso, vamos fazer o mesmo para que esse número também se transforme em número inteiro. Como é que nós vamos fazer isso? Fica da seguinte maneira: 12,5 dividido por 0,5. O mais simples é que estes nossos números, eles fiquem números o quê? Inteiros. Então vamos arredar vírgula. Só que tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo, e tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Vamos aqui. Qual seria o cenário perfeito para que esse número ficasse inteiro? Que a vírgula fosse aqui. Então, eu arredarei uma vez. Eu arredando uma vez, esse número se transformou em 125. Vamos colocar aqui 125. Logo, também tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Se eu arredei uma vez aqui, eu também tenho que arredar uma vez, ficando 5. 5, vírgula. Só que nós sabemos que a vírgula não precisa colocar, então fica 125 dividido por 5. Opa! Agora sim nós temos o cenário ideal, porque nós temos o 125 inteiro com o 5 inteiro, que é este caso que eu mostrei aqui. Então vamos continuar. 2 vezes 5, 10, para 12, 2. Então, o 2 é menor que 5, não posso, então eu vou baixar o 5. 25 dividido para 5 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Para 25, nada, ou seja, este meu resultado ele será igual a 25.
ok? Então, 12,5 dividido por 0,5 também é 25, ok? Então, nós vamos ver os exercícios no próximo slide e eu quero que vocês tentem fazer, ok? Nós temos aqui estes 3 exemplos. Vou dar o time para vocês tentem fazer aí e depois me dizem se acertaram ou não, ok? Vamos lá! E aí, conseguiram fazer? Foi o mais desafiador esse? Então vamos lá. Vou começar aqui pelo exemplo A, que diz que é 9.105 dividido por 0,3. O primeiro passo que eu faço é colocar desta maneira que fica melhor para eu enxergar. Nós nunca podemos confundir o ponto com a vírgula. Lembra que nós vimos que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Então aqui eu posso escrever 9.105 dividido por 0,3, ok? Então aqui como é que eu vou fazer? Eu percebo que tem um número que ele está decimal e fica muito complicado a gente fazer essa divisão com o número decimal. Então vamos transformar ele para inteiro. Fazendo esta transformação, nós vamos arredar a vírgula uma vez. Lembrando que tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima, e tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Aonde é que está a vírgula do 9.105 aqui? Ela está aqui, ok? Implicitamente, porque nós sabemos que nós não colocamos vírgula quando for 00, tá? Então, se a vírgula estava aqui, ela vai arredar uma vez também. Então, arredei uma vez, vírgula. E ficou esse espaço aqui, 9.105 com mais um zero, que isso resultou em um novo número, que eu vou colocar, depois eu leio aqui, que ficou 91.050 dividido por 3. Beleza? Então é simples, é só agora a gente fazer este nosso cálculo. Então vamos fazer aqui, vamos colocar nossa grade de divisão, 9.050, e eu vou dividir por 3. Vamos lá, 9. Posso dividir 9 por 3? Sim, porque 9 é maior que 3. Qual o número aqui quando eu multiplico por 3 dá 9? É o próprio 3. 3 vezes 9, 9. Para 9, nada. Vou abaixar 1. 1. Eu posso dividir 1 por 3? Não, porque 1 ele é menor que o 3. Então, eu vou precisar chamar reforços aqui. Vou abaixar novamente esse 0. No entanto, quem te percebeu que nós abaixamos 2 vezes seguido desse lado. Então, para compensar que nós baixamos 2 vezes, vamos ter que colocar o 0 aqui, como se eu fosse ler da seguinte maneira: abaixo 1, 1 não deu porque é menor, então tenho que abaixar o outro. No entanto, quando eu abaixo o outro, vou colocar um 0 para compensar. Agora sim eu coloco o 10, ok? 10 dividido por 3 é quanto? É 3, porque 3 vezes 3 é 9, é o número mais próximo. Então eu coloco aqui e a diferença dá 1. Agora eu vou abaixar o 5 e deu 15. 15 dividido por 3. Qual o número que quando eu multiplico por 3 dê 15 ou chegue próximo? É o 5. 5 vezes 3 é 15. Para 15, nada. Ainda tem que embaixar aí, sim, o 0. Quando eu abaixo o 0, eu coloco o 0 aqui. Por quê? 0 vezes 3 é 0. Para 0, nada. Portanto, este será o resultado da nossa divisão. Resposta: 30.350. Ou seja, este resultado é 30.350.
Vamos fazer aqui o exemplo B. Coloquei para cá para ficar maior a tela. E aí, qual a explicação dá? Vocês conseguiram entender? Querem mais um tempo para fazer essa B aí sozinho? Se não resolverem, dê um pause aí e tentem. E aí, conseguiram? Vamos aqui. 45,6 dividido por 4. O que é que eu faço? Eu, professor Rodrigo, gosto sempre de colocar eles em uma razão, ou seja, que tem um traço, porque assim eu consigo visualizar melhor o que eu estou fazendo. Então, 45,6 dividido por 4. Então, percebemos que aqui temos um número decimal. Então, temos que transformar ele para números inteiros, já que a gente só sabe dividir naquele esquema de tabelinha com números inteiros. Então, olha, para ficar perfeito esse número inteiro, eu vou ter que colocar a vírgula para cá. Só que tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo, e tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Aonde é que está a vírgula do 4? Está aqui. Então, eu também vou arredar quantas vezes? Uma vez. Eu arredando uma vez, este ficou aqui ficou um vago, que eu vou colocar o 0. Então, vai ficar quais números? 456 dividido por 40. Agora sim, nós transformamos esse número em um número inteiro. Então, vamos fazer o nosso esquema de divisão aqui, que fica 456 dividido por 40. Vamos aqui. 4 não dá, que é menor. 45. Qual o número que quando eu multiplico por 40 dê 45 ou chegue próximo? É o próprio 1, certo? 1 vezes 40 é 40. Para 5 falta 5. Vamos abaixar aqui o 6, que ficou 56. Ou seja, qual o número que quando eu multiplique por 40 dê 56? Bom, eu sei que 40 mais 40 é 80. E isso vai passar se eu somar duas vezes. Então, só pode ser o 1 novamente. 1 vezes 40, 40. Para 56, falta 16. 16 dividido por 40. Opa, não podemos. Por quê? Porque o 16 ele é menor que o 40. Então, nós já aprendemos que nós temos que fazer um esquema para que este número aqui fique maior. No entanto, vamos ter sempre que compensar lá no resultado. Então, se eu coloco um 0 aqui, se eu invento um 0, eu coloco uma vírgula aqui. Então, qual é o número que quando eu multiplico por 40 dê 160? Ou seja, 160 dividido por 40. Então, eu posso pensar da seguinte maneira. 160 dividido por 40 vai dar quanto? Olha só a minha jogada. Eu posso cortar 0 com 0, porque eles estão na ponta, tá? E fazer 16 dividido por 4, ou seja, qual o número que quando eu multiplico por 4 dê 16? É o próprio 4. Então aqui fica 4 vezes 40 é igual a 160. Para 160 falta nada, tá? Então, só para confirmar aqui, olha, 4 vezes 40, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16, ok? Então, este resultado aqui é quanto? 11,4. Espero ter entendido, ok? Agora, o nosso último exemplo. Não menos importante, nós vamos ter 281,5 dividido por 0,05. Ou seja, podemos perceber que nós temos números decimais tanto no numerador quanto no denominador. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vejo que o denominador é o número que possui maior
casas decimais. Então, aonde é que eu tenho que colocar a vírgula para que este número aqui fique inteiro? No caso aqui, fique 5. Temos que carregar a vírgula quantas vezes? 2, para que aconteça isso. Então, vamos aqui, 1, 2, tá? Só que lembrando, tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. E tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, em cima também eu tenho que carregar 2 vezes. 1, 2. Opa, ficou um vago aqui, então vou colocar um 0. Então, este número, depois da transformação, vai ficar um novo número que ficou. Vou colocar aqui, depois eu leio. Ficou 28.150 dividido por 5. Pronto, simples assim. Então, vamos fazer aqui o nosso esquema de divisão. Aqui, 28.150. Vamos lá, 12 eu não posso, pegar 28. Qual o número que quando eu multiplico por 5 dá 28 ou chega próximo? Bom, tenho que me lembrar lá na tabuada de 5 que o número mais próximo que eu consigo é o 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Para 28 falta 3. Agora eu vou abaixar um 1 e fica 31. 31 dividido por 5, ou seja, qual o número que quando eu multiplico por 5 dá 31 ou chega próximo? É o 6, pois 6 vezes 5 é 30. Para 31 falta 1. Então, vamos abaixar aqui e aqui deu 15. 15 dividido para 5. Qual o número que quando eu multiplico por 5 dá 15 ou chegue próximo? Lembrando da tabuada, é o 3. 3 vezes 5 é 15. Para 15 falta nada. Ou seja, nós já abaixamos todos os números, por isso a importância de ir marcando quem você já baixou. Olha, falta baixar o 0. Quando eu coloco abaixo o 0 aqui, eu boto o 0 aqui. Por quê? Quanto é 0 vezes 5? É 0. Para 0, nada. Então, este meu resultado aqui, ele deu 5.630. Tá? Então, olha só, perceba que essas foram as nossas operações com números decimais, onde para a gente aprender, a gente tem que estar treinando, ok? Então, na próxima aula, eu vou deixar um vídeo aí resolvendo questões contextualizadas, mas que fique bem importante que essa parte matemática pura, ela também é muito importante, ok? Vamos lá!